esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Idalina e Gino estão conversando. E aí Idalina diz: eu descobri que Esther e Inácio eram amantes antes dela se casar com Sobral. E Gino diz: assassinos, fugiram juntos. E aí Idalina diz: vai regatear o preço se eu disser que tenho provas da ligação dos dois? E o Higino diz: a senhora tem provas. E a Idalina diz que o Inácio e a Esther foram amantes antes do Sobral casar com ela. E provavelmente nunca deixaram de ser. O senhor há de imaginar uma cortesã. E o Higino disse: o inspetor Bustamante sabe disso, ele vai chegar à conclusão que ela ou que os dois mataram o marido para ficar com fortuna. E a Idalina diz: eu não quero a polícia metida nisso. O Inácio seria tão suspeito quanto ela. Não, essas provas devem ser usadas somente. E o Higino diz para que eu dobre os dois e fique com a Ouro Verde, mas dessa vez por um preço interessante. E a Idalina diz: exatamente. E o Higino diz: posso ver as provas? E a Idalina diz: pagar o que vale? Higino diz: que provas a senhora tem? Idalina diz: uma fotografia em situação bastante romântica. O fotógrafo pode testemunhar quando foi tirado. O nome e o endereço dele está atrás da foto. Uma carta. E foi antes mesmo da morte da minha filha. Uma pulseirinha que pertenceu à avó paterna de Inácio e que ele deu para ela. Ele deu a pulseirinha que ele tanto gosta para Cocote. E o mais grave, mais importante, uma carta assinada por Inácio, chamando Esther Delamare para vir para Ouro Verde, para se casarem, logo após a morte de sua mãe Helena. E o Higino diz: ela deu golpe na família? E Idalina diz: não, ela recebeu a carta depois que se casou com o Sobral. E o Higino diz: ela não sabia que ele era o pai do Inácio. E a Idalina diz: digamos que uns desencontros afastaram Inácio de Esther e jogou o Sobral nos braços da Cocote. Há muitas testemunhas da paixão irresistível que Inácio sentiu por uma mulher da corte, misteriosa. São muitas armas contra os dois. O fotógrafo pode falar do dia que foi tirada a foto, falar do romance, e assim como alguns amigos da Cocote que conheceram o Inácio na época em que ele estava com ela na corte. Posso dar o nome de quem sabia da ligação, mas eu garanto que, de posse dessas provas, vai dobrar Inácio e Esther e vai conseguir a Ouro Verde. Sobral casou com a rameira. Em comunhão de bens, ela é dona da metade da fazenda. 25% do Inácio, 25% do Abelardo. Higino diz: nessa situação, Inácio não teria coragem de regatear o preço? E aí Idalina diz: porque a quarta parte que resta é do Abelardo, seu filho? Higino pergunta quanto quer pelas provas, e a Idalina diz 300 contos. Enquanto Mariano e Olívia estão arrasados conversando, e o Mariano diz: ele conseguiu o título de barão. Olívia diz: nem me lembro disso. Mariano diz: temos que fugir. Eu vou dar um jeito de te tirar daqui. Vamos fugir, Olívia? Olívia diz: vamos tratar da fuga imediatamente, enquanto Higino, furioso, diz que 300 contos é uma fortuna, que é o que vale a sede da Ouro Verde, que ele pagou aquela casa ali da Morro Alto, 140 contos, e a Idalina diz que o Sobral, que não soube negociar, que vale muito mais, e o Higino então oferece a casa do Catete, a casa dele, da corte. A Idalina diz: eu sei que vale apenas 40 contos, e o Higino diz: é uma casa bonita, muito bem localizada, muito bem decorada, e assim a senhora não corre o risco de viver no relento. Já quase aconteceu isso quando foi expulsa da Ouro Verde, dona Idalina. E Idalina diz: bom, confesso que estou tentada a aceitar, mas acho pouco. Higino diz: mais do que isso não vou oferecer. E a Idalina diz: bom, eu vou pensar na sua proposta com carinho. Enquanto no dia seguinte Mariano vai falar com o inspetor.
Mariano diz: o senhor precisa prender o assassino do Sobral urgentemente. O inspetor diz que está fazendo de tudo e o Mariano diz: eu sei, mas não pode deixar de lado o que eu lhe falei, que tanto meu pai, tanto o Sobral estiveram com o Vitório antes de morrer. Isso é um fato muito importante. E todo mundo sabe, o senhor sabe que o Gino foi o inimigo declarado do Sobral. E o inspetor diz do seu pai também. E o Mariano diz não. O meu pai pode ter descoberto algo contra ele na conversa que teve com o Vitório, algo que pudesse de alguma forma prejudicar os interesses do Ventura. Eu não vejo outra explicação para o assassinato do meu pai, um homem querido por todos. E o policial diz: a morte do seu pai e do padre são muito parecidas. A do seu pai foi envenenamento e o Mariano diz: meu pai chegou na casa do conselheiro procurando pelo Inácio, estava muito nervoso. Disse que queria muito falar com ele porque tinha feito uma descoberta importante. Serviu-se de uma bebida e morreu envenenado. O barão chegou em casa dizendo que queria muito falar com Alice, uma moça que gostava, que simpatizava. Ele não poderia ter descoberto alguma coisa grave contra o pai dela ou contra ela própria? Espetou um copo de vinho com veneno no quarto do barão. E eu tenho certeza que o barão iria ser envenenado como meu pai. Não conseguiram fazer ele tomar o veneno, ele foi morto a tiro. A pistola do filho estava lá, ao alcance da mão de qualquer um, inspetor. De que outra forma pode explicar um copo de vinho envenenado naquela situação? E o inspetor diz a outra hipótese. Enquanto isso, Alice está aflita e diz para Idalina que se descobrirem que o barão queria falar com ela, podem achar que ele descobriu que o filho dela não é do Inácio. E assim vão pensar que ela pode ter matado o barão. Assim ela seria uma suspeita. Idalina diz que há outros suspeitos com mais motivos e não é para Alice se preocupar. E pergunta se a casa da corte está sendo bem cuidada. Alice diz: eu aqui com medo, nervosa, e a senhora falando da casa da corte, dona Idalina, francamente. E a Idalina diz: bom, apenas eu quero aliviar a sua cabecinha tão bonitinha, Alice, mudando de assunto. E Idalina diz que sabe que Alice seria uma bela suspeita assim, de ter matado o Sobral pelo motivo da traição ao Inácio. Se o Sobral tivesse descoberto que o Tavinho não é filho do Inácio. Enquanto Zumira está falando com Jesus e diz que a Rosária está muito estranha depois da morte do barão. E Jesus diz: claro, ela é muito ligada a todos da família Sobral. E a Zumira diz: mas parece que ela guarda um segredo, ela não divide comigo, não divide com ninguém esse grande segredo que a Rosária está guardando. Será que é sobre a morte do barão? E Jesus diz a Rosária: uma mulher bondosa, justa. Se ela tem algo para revelar, ela irá revelar na hora certa. E diz ainda para Zumira não se preocupar, que ele vai fazer de tudo para comprar a alforria dela e do Dário e serem felizes. E a Zumira diz que já é feliz só de ter Jesus ao lado dela. Basta o Dário voltar a ser amigo de Jesus. E os dois se abraçam, enquanto o inspetor continua falando com Mariano e diz que acha que o barão estava pensando em se matar após perder a Esther, após ser ridicularizado perante toda a sociedade e perder o cargo de presidente da associação. E alguém chegou e atirou nele antes que ele bebesse o vinho. E o Mariano diz que duvida que o Sobral tenha feito isso. E o inspetor diz: não sabemos de muitas coisas, acredite, tenho uma grande consideração por tudo que o doutor me diz, tudo eu anoto e estou investigando, sim. Enquanto isso, Clemente diz para o Dário não voltar a ser amigo do Jesus, que agora que o barão morreu, é ele que manda ali. Porque o Inácio, que se metia nos negócios dele, não está lá, e agora quem manda na senzala é ele, que o Dário pode fazer o que quiser. Enquanto isso, Alice chega na Morro Alto, chora no colo da Bárbara e diz que tem medo que o Inácio não volte nunca mais, que tenha abandonado ela. E o Tavinho para sempre. Bárbara diz que o Inácio vai voltar assim como o Gino disse, porque o Gino nunca se engana e que ela está preocupada. Se ela será uma baronesa à altura, porque ela terá um chá para oferecer para a Clara e não tem a Olívia para ajudá-la e não pode
chamar a professora, porque a professora ensinava a cortesã. Enquanto a Clara está falando com Bartolomeu e diz que há muitos afazeres, porque é muito cansativo a boa sociedade, porque ela tem que sempre estar em chás, jantares. E o Bartolomeu diz: nossa, eu imagino quantos problemas a senhora tem em enfrentar chás, jantares, almoços com as senhoras, falar de moda. Nossa, deve ser muito cansativa. A Clara diz sim e pede para o Bartolomeu ajudar ela a escolher uma luva. E o Bartolomeu diz que não tem tempo para isso, que não tem paciência para isso. Nisso, a Guiomar entra na loja, Bartolomeu vê e diz: depois podemos nos encontrar a sós, dona Clara. Clara diz: seria ótimo depois de eu passar o dia com a baronesa Ventura. E a Guiomar dá risada e diz: para isso a senhora não precisa de muito. Se quiser eu dou umas aulinhas de como será o seu chá com a dona Bárbara. E a Clara diz: eu imagino que ela irá servir torresminho. Teve aulas com a senhora, não? E o Bartolomeu diz: se prepara para uma feijoada completa. E a Clara diz: também, para quem foi professora daquela mensalina. E o Bartolomeu diz: não fale assim da baronesa Esther, uma mulher maravilhosa. E a Clara diz: vai defender ela. E a Guiomar diz: não fale mal da minha amiga Esther. E o Bartolomeu diz: claro que sim. E não fale assim com a dona Guiomar. Uma grande amiga, verdadeira amiga, sempre defendeu a dona Esther, ficou ao lado dela. Bartolomeu defende a Guiomar. E a Guiomar fica toda encantada, mas diz que não precisa da ajuda dele para enfrentar aquela jararaca. Enquanto isso, Juliana está com Abelardo, dando maior apoio, todo o carinho para o Abelardo. Abelardo agradece e diz que se sente mal por não corresponder à altura ao amor da Juliana. Juliana diz que não importa e que sabe que o Abelardo está passando por um momento difícil, com muitos problemas. E o Abelardo diz que a Juliana é muito importante e que sempre está ali ao lado dele. Enquanto o inspetor vai falar com a Palmira e pergunta para a Palmira se alguém por acaso quisesse comprar algum veneno ali, onde conseguiria. Palmira diz que com certeza em outra cidade ou na corte e pergunta por quê. E o inspetor não diz nada. Enquanto isso, o barbeiro fofoqueiro está falando com Vitório e diz: um escravo fofoqueiro da Ouro Verde me disse que o seu Inácio fugiu no dia que o barão foi assassinado e ainda não apareceu. E o Vitório diz que está indo para a corte. Enquanto isso, na corte, Inácio e Esther estão felizes e a Esther diz para o Inácio que quem sabe ele conseguindo aquele emprego em São Paulo. E o Inácio diz que gosta da corte, que tem ótimas recordações da Esther ali e que se a Esther quiser ficar ali, ele pode arrumar um emprego ali e eles ficarem morando ali para sempre. E a Esther diz: eu também posso arrumar um emprego? E o Inácio diz: eu posso voltar a estudar? E a Esther diz que viu que estão precisando de vendedora em uma loja que ela costumava comprar. E o Inácio diz que com certeza a Esther conseguirá o emprego, porque é maravilhosa. Enquanto isso, Mariano e Olivia estão aflitos, planejando a fuga o mais rápido possível. E a Olivia diz: eu estava pensando, Mariano, quem saiba não conseguimos descobrir se o Sobral ficou sabendo pelo Vitório que o filho da Alice não é filho do Inácio, ou então se o Vitório falou alguma coisa que levasse o Sobral a suspeitar disso, vaidoso jeito que é. Ainda mais agora, o Higino vaidoso jeito que é. Presidente da associação Barão, tão preocupado com respeitabilidade, Mariano, o que o Higino não seria capaz de fazer para evitar um escândalo, hein? E o Mariano diz: o que eu não entendo é o que um homem como o Vitório pode saber desse assunto, sabe? Porque ele iria se preocupar com esse tipo de assunto. Enquanto o Vitório está na corte falando com o Marquês de Boaventura sobre o título do Higino. E o Marquês de Boaventura diz que irá levar o papel do Dom Pedro para o Higino pessoalmente. Nisso, o Vitório está andando pelas ruas da corte e vê o Inácio. E começa a sorrir ao ver o Inácio. Desencontrei. Na Ouro Verde, Rosário e Zumira estão conversando. Rosária diz que está preocupada com o Inácio, mas que não sabe onde ele pode estar. E a Zumira diz: que você anda tão angustiada, Rosália, misteriosa. Achei que pudesse ser isso.
E a Rosarides achou errado. E a Zulmira diz, mas que você está guardando algum segredo, está? Por que não me conta o que é? E a Rosária diz, porque segredo não se conta. E chega desse assunto. Enquanto Dário quer montar no Ventania, que é um cavalo muito arisco, Cristóvão tenta impedir, e o Dário diz que o Clemente que manda na senzala deixou, e que se o Cristóvão não deixar o Dário montar, ele avisa para o Clemente manda o Cristóvão para o tronco. Dário sai com o cavalo, enquanto Inácio está voltando para a pensão, e o Vitório segue, e anota o nome da pensão e diz, então é aqui que o Inácio está hospedado, enquanto Idalina está se achando, gente, no quarto da Esté, mandando mudar os móveis de lugar, se achando a própria dona da Ouro Verde. Nisso, o Leopoldo chega e uma escrava chega com um piniquinho da Idalina do outro quarto, e a Idalina diz, tira isso daqui, eu já falei que eu não preciso. E o Leopoldo está se desfazendo do seu piniquinho muito cedo, Idalina. E Idalina diz, o que está falando? Leopoldo, é que eu tenho um lavatório só para mim. E o Leopoldo diz, Idalina, não se apegue ao quarto que não é seu. A dona do quarto pode voltar. E aí Idalina diz, eu sei muito bem como lidar com aquela cortesã. E o Leopoldo diz, Idalina, ela é a dona da casa. E a Idalina diz, o Abelardo permitiu que eu ficasse aqui. E o Leopoldo diz, ela vai ficar furiosa com você. O Abelardo não pode autorizar nada. Ela é dona da metade de tudo, Idalina. Imagina a reação dela ao ver que você se apossou do quarto dela. E a Idalina diz, eu sei como lidar com aquela mulherzinha. E ela não vai querer ficar aqui. Com certeza ela vai vender e vai voltar para a corte. E o Leopoldo diz, mas antes disso ela expulsa você, Idalina. Idalina, assim que o Leopoldo sai, corre pegar as provas do relacionamento da Esté e do Inácio e vai para Morro Alto com Alice. Mostra para o Higino diz, com essas provas, eles serão presos se não me venderem a Ouro Verde? Com certeza, se o inspetor vê isso, irá acusá-los do assassinato. E a Idalina guarda e diz, sim, então eu aceito a casa do Catete. E o Gino diz, então, vamos passar para o nome do seu Leopoldo? E a Idalina diz, eu vou falar com ele e amanhã eu volto para passar a casa para o nome do Leopoldo e lhe entrego as provas. Enquanto isso, o Ventania derruba o Dário e foge. Enquanto o inspetor vai falar com o barbeiro fofoqueiro, e o barbeiro fofoqueiro diz que conhece todos muito bem e que, quando o barão era casado com a dona Helena, ele vivia triste, mas que era amante da Palmira e que só se afastou da Palmira depois da morte da dona Helena. E o inspetor diz, então ele era amante da Palmira? E o fofoqueiro diz que sim. Enquanto Idalina está falando com Leopoldo, e diz para o Leopoldo que o Higino quer dar um presentinho para eles, porque ele amava muito Helena, que é a casa do Catete. Leopoldo diz, Idalina, não me faça de bobo, Idalina, com certeza você armou alguma coisa para ele dar para você aquela casa como um pagamento. O que você armou? Mas não conte comigo, eu não vou aceitar. E a Idalina diz, vai aceitar ou vai ser preso, Leopoldo? E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharem, gente? Muita coisa acontecendo, muitos segredos, muitos mistérios. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.